Olá, alunos, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. O vídeo de hoje é quase uma tradição, não vou falar que é tradição, porque eu fiz o ano passado e estou fazendo esse ano, espero fazer todos os anos, que é uma análise da prova da UEL, do vestibular da UEL, que ocorreu hoje. Esse vídeo está sendo gravado no dia 6 de março, agora são 10 horas e 28 minutos. A prova foi disponibilizada no site da UEL às 9 horas. Baixei a prova, analisei certinho e vou trazer para vocês a resolução e os meus comentários para que você possa comparar com o que você pensou, com o que você aí assinalou. Claro que, gente, é uma prova que é interdisciplinar, como vocês muito sabem, né? A UEL ela tem esse tipo de histórico de trabalhar as questões relacionadas a um tema. O tema foi muito bom, o tema foi falar sobre mulher, que no tema, na história tem muita coisa, só que de antemão eu já digo que eu fiquei um pouco frustrado. Não com a prova, o tema, como eu disse, é maravilhoso, mas com as questões de história. Nós sabemos que na área de história você tem tanto assunto para comentar, você tem tanta relação, tanto que foi trabalhado durante o ano, mas acredito que a prova, a parte de história, ela foi um pouco tímida. Em questões de história, realmente, história pura, né, de história apenas, nós tivemos apenas duas questões, enquanto biologia 6, química 6, outras tiveram mais, história foram apenas duas, e outras questões relacionadas a outras disciplinas. Então eu vou comentar aqui com vocês, aí você pode conferir o seu gabarito, ver se você acertou, quem sabe tirar uma dúvida. Se você ficar com alguma dúvida, você sabe muito bem que você pode mandar ou mensagens para mim, no caso via Instagram, ou comentar aqui que vai ser um prazer poder responder todas elas. Beleza? Bora lá então, pessoal. Eu peguei a prova 1, tá, de espanhol, estou seguindo a sequência deles, com o gabarito deles. Então, caso você pegou outra prova com outro tipo de língua estrangeira, aí é só seguir pelas questões do seu material aí da sua prova. Beleza? Bora lá então, pessoal. A primeira questão que eu vou trabalhar aqui com vocês, no caso, é uma questão que ela já começa interdisciplinar. Então a primeira questão é a questão 11 dessa prova, que vai falar sobre a participação das mulheres no poder político, no comando de algumas nações. Essa questão eu considero uma questão bem difícil. Por que difícil? Porque é uma questão que ela exigia do aluno alguns detalhes, alguns conhecimentos muito específicos. Dava para fazer algumas eliminações, mas eu acho que trabalhar uma prova com esse tipo de estratégia de eliminação, isso tira um pouco o prestígio dos alunos que estudaram. Uma questão então bem difícil, tá? Dá para relacionar com história com certeza. A geografia aqui entra, acredito, com mais força nessa questão. Mas vamos lá então, deixa eu sair aqui da frente para não atrapalhar vocês aqui, ó. Bom, sobre a participação das mulheres na gestão do poder político e econômico do Estado no mundo contemporâneo, atribua V para verdadeiro e F para falso às afirmativas a seguir. Indira Gandhi realizou um programa de nacionalização dos bancos da Índia e apoiou o movimento que conseguiu a separação da parte leste do país, nomeada de Bangladesh. A primeira questão muito correta. Indira Gandhi ela foi a primeira mulher da Índia a assumir esse cargo tão importante. Se não me engano, ela ficou acho que 18 anos no poder. Ela fez essa valorização econômica, inclusive também investiu na parte ali do programa nuclear da Índia. Teve a participação sim de separar a região leste, Bangladesh. Então a primeira questão ela está correta. Tiago, eu não lembrava dessa questão, e aí o que eu faço? Veja todas e depois você vai ver se às vezes com eliminação você conseguir responder. Margaret Thatcher implantou o neoliberalismo no Reino Unido, privatizando as empresas estatais estratégicas e derrotou os argentinos em guerra pela posse das Ilhas Malvinas. É um conteúdo que não tem como discutir, é um conhecimento que você tem que lembrar. Eu acho muito difícil o aluno, com todo tipo de conteúdo que ele estudou, lembrar exatamente quem estava no poder em cada conflito. Claro que a geografia trabalha muito mais, a Dama de Ferro fala bastante do papel dela, principalmente no neoliberalismo, só que uma questão que ela era bem conteudista, assim, e muito entendível se o aluno tivesse dificuldade de lembrar.
A próxima alternativa é falar de Golda Meir, eleita primeira-ministra de Israel pelo Partido Socialista, conseguiu sucesso nos acordos de paz com os países vizinhos Jordânia, Egito e Síria. Aí realmente a parte de geografia entra com muito mais ênfase aqui, principalmente pelo fato de você lembrar que ela estava no poder quando ainda assim ocorreram conflitos, inclusive a guerra de Yom Kippur. Então essa questão ela está bem correta por conta dessa questão, e também ela era do Partido Trabalhista, que agregou vários partidos de esquerda de Israel. Então a afirmação também está bem errada essa. Talvez, como eu disse, você pegando uma resposta, você teria base para as outras. Mas mesmo assim, está uma questão um pouco ainda difícil. E a próxima alternativa, Angela Merkel, eleita chanceler da Alemanha pelo partido de direita, foi reconhecida por sua política de acolhimento para refugiados diante das sucessivas crises imigratórias. Inclusive, ela está sendo muito citada para a capacidade que ela tinha se ela estivesse no poder hoje. Aí um conteúdo de atualidades que eu acredito que, como foi recente, você pode ter um pouco mais de base. E por fim, Dilma Rousseff, em sua segunda gestão governamental no Brasil, promoveu uma política de estatização de empresas como Petrobras e Eletrobras. A gente sabe que está muito errada essa questão, a Eletrobras vai ser estatizada no governo FHC, então é uma questão que acredito que ela poderia ajudar você mais ou menos na questão. A questão está falsa, se você pegar o gabarito, as duas primeiras verdadeiras, falsa, verdadeira e falsa, então você tem a resposta A seguindo esse gabarito. Como eu disse para vocês, gente, uma questão que ela fala um pouquinho com história, mas ela está muito mais com a cara da geografia. Dava para lembrar de alguns detalhes como Guerra das Malvinas, mas uma questão que eu considero muito difícil mesmo, por conta da especificidade dos conteúdos que estão colocados ali. Tudo bem? Bora partir então para a próxima questão ali. A próxima questão, seguindo a prova que eu falei, a prova 1, ela vai citar aqui a parte de Londrina. Nitz Jacon, ex-funcionária da UEL, foi cofundadora e diretora do Festival Internacional de Londrina, reconhecido patrimônio da cidade e do teatro brasileiro. Esse evento, bem como os festivais de música e dança, enriqueceram cultural e economicamente a região norte paranaense. Sobre o processo histórico da dinâmica econômico-social de uma região, nos contextos nacional e internacional, articulado com seus recursos culturais, históricos e geográficos, assinale a alternativa correta. Aqui, claramente, uma questão que vai privilegiar muito o aluno de Londrina, porque vai citar, a Nitz Jacon até hoje é muito respeitada por toda a comunidade acadêmica e a parte vinculada aos festivais de Londrina, então ela é muito específica à região. Dava para responder mesmo se você não fosse de Londrina, por conta de alguns detalhes que a gente vai ver agora, tá? Mas também a parte de História da Arte aqui é essencial para você ter um bom resultado nessa questão. Bora lá então. O Teatro de Arena, fundado no Brasil em 1968, expressava em suas criações artísticas um teor ideológico conservador e de manutenção da ordem socioeconômica vigente. A gente pode já aqui, volto a dizer, não era um conhecimento que você precisava saber sobre Londrina, porque o Teatro Arena é um grupo de teatro que surgiu no meio da ditadura, um dos momentos mais tensos, que combatia a imposição cultural que o regime militar colocava. Então essa questão está bem errada. Eu acredito que não tenha sido uma dificuldade para vocês terem percebido isso. B. A história da dança clássica no Brasil é marcada pela atuação de Angel e Klaus Viana, trazidos da Europa em 1995 por Fernando Henrique Cardoso com o amparo da Lei Rouanet. Gente, aí claro que é muito detalhe. O pessoal de História da Arte que estudou a parte de dança, acredito que bateu o olho e já viu o absurdo, né? Eu acho que Klaus Viana já faleceu há alguns anos, 92 se não me engano, e a Angel Viana, ela tem, acho agora, uns 94 anos, se eu não me engano. Tá? Eles vão marcar essa questão da dança no Brasil a partir dos anos 50, então não tem nada a ver com o FHC, só que uma questão que ela vai ser muito assim para o pessoal de História da Arte, tá? Então, volto a dizer, os detalhes estão bem difíceis. A terceira, os festivais citados foram amparados economicamente pelos donos das empresas extrativistas de minério instaladas no norte do Paraná,
localizado no segundo Planalto. Aqui é história pura, né? A gente sabe que o norte do Paraná não é uma região de minério, e segundo, né, a gente tem o norte do Paraná não fica no segundo Planalto, fica no terceiro Planalto. Então essa aqui, para quem é da região também, muito fácil, a gente matava de cara. A B, volta a dizer, muito difícil, muito específico. A, acredito que para todos os alunos, mas a C privilegiou muito o pessoal aqui de Londrina, que ela está bem absurda. E a questão C, os festivais de música nos anos 60, transmitidos pela TV Record, traduziam o comportamento social contestador da juventude, com letras e canções que abordavam o amor e a exploração do trabalho. E aí as artes foram valorizadas pelo atual governo do Paraná, que ao reconhecer suas importâncias ampliou a sua carga horária como disciplina nas mudanças da matriz curricular do novo ensino médio. Aqui foi a cutucada que a UEL deu, né? Claro que não fez isso, tá? Infelizmente, a história da arte é colocada cada vez mais à margem da matriz curricular, tá? Então é uma coisa muito assim descarada, foi uma crítica, um tapinha aí da UEL, no caso, ao que ocorre hoje, na verdade, ao atual governo. E aí, então a gente pode, por eliminação e também conhecendo o papel dos festivais de música, o Festival de Música Brasileira, responder ali com um pouco de tranquilidade a D. Eu volto a dizer assim, a gente conseguiria, o aluno normalmente ele não se arrisca muito, né? Quem tentou aquela questão que falava lá do casal Viana, é assim, se arriscou muito, né? A forma mais tradicional de você nos arriscar mais te daria um pouco mais de chance nessa questão. Mas uma questão, volto a dizer, bem específica, bem difícil. Vamos para a próxima questão. A próxima questão 20, essa foi uma questão de história pura, que a gente pode falar, olha, falaram de história na prova, né? Lembraram da gente. Essa questão 20, vou ler com vocês aqui. No lugar escolhido da biblioteca do mosteiro de ergue-se uma magnífica escultura barroca. É a figura dupla da história. Na frente, Cronos, o deus alado. É um ancião com fronte cingida, à mão esquerda segura um imenso livro do qual a direita tenta arrancar uma folha. Atrás, em desaprumo, a própria história. O olhar é sério e percrutador. Um pé derruba a cornucópia de onde escorre uma chuva de ouro e prata, sinal de instabilidade. A mão esquerda detém o gesto de Deus, enquanto a direita exibe os instrumentos da história, o livro, o tinteiro, o estilo. Sobre a memória e a história, atribua V para verdadeiro e F para falso as afirmativas a seguir. Essa questão, você fala, Thiago, essa de história então estava mais fácil. Ainda assim, eu achei uma questão que ela estava assim de uma forma muito superficial e não estava fácil não, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A memória é a recordação das coisas que ficaram no passado, desvinculada do presente e da experiência histórica. Essa aqui, acho que ela foi dada para todos, né? Ela é bem absurda. Então a primeira está falsa. Se a primeira está falsa, você já elimina essas duas primeiras aqui. Tá? Não é legal trabalhar com gabarito, mas vamos também por esse lado. Segundo, pode colocar aqui. A história é a forma de conhecimento que investiga aquilo que os seres humanos construíram no tempo e no espaço. Neste sentido, ela é materialista. Aqui, gente, a gente sabe que a história ela não é obrigatoriamente materialista. O materialismo histórico, né, que o marxismo trabalha, sim, é baseado nos modos de produção, na questão materialista. Mas ele especificou nesse sentido, não apenas que é materialista. Então, sempre quando fica mais ou menos no meio, né, no meio do caminho, você pode assinalar, tá? Então, a segunda está verdadeira, mas eu acho assim que é difícil, tá? O aluno, às vezes, quando colocar quando afirma, a gente responder com certeza, mas quando ele colocou nesse sentido, até imuniza o UEL de qualquer tipo de crítica posterior. Terceiro, a memória é mais verdadeira do que a história, porque se relaciona com a experiência vivida pelo indivíduo, e a experiência é mais fidedigna que a representação. Gente, aqui fica tranquilo, acredito ver que é um absurdo, né? Porque a representação ela também é uma coisa totalmente... a gente sabe que a representação é uma coisa subjetiva, mas a memória também é subjetiva porque ela pode ser individual ou coletiva. Então, falar que a memória é mais verdadeira que a história, se a história ela é criada a partir de memórias, né, a gente não pode dissociar as duas nesse sentido aqui. Então, a terceira ela está bem assim viajada.
A quarta, a memória coletiva é aquela que, compartilhada por um grupo, substitui a história devido ao conceito de experiência. Vamos lembrar que a história, principalmente dos anos 60 para cá, ela valoriza as fontes históricas como aquelas que vão agregar a história, não que vai substituir. Lembra dos conceitos de revisionismo, os conceitos de negacionismo? Então a história ela não vai ter a verdadeira história. A história ela vai se somar ao que já existe. Então essa aqui está bem absurdo, tá? Falar que substitui de forma alguma. E a última, a história utiliza-se dos veículos da memória para garantir a objetividade necessária a toda forma de conhecimento. A gente sabe que não existe história totalmente neutra, né? Toda história, ela, a partir de uma perspectiva, ela tem uma visão, tá? Mas ela tenta ser o mais objetiva possível, tá? Então, essa aqui ela tá legal, né? Ela tenta para garantir a objetividade necessária, tá? Então, foi bem assim. Eles não chegaram a afirmar nada para não ter um problema, acredito eu, tá? Mas uma questão que ela, assim, entre as demais questões, ela estava de médio para difícil, tá? Eu acredito que algumas palavras que foram usadas aqui davam um pouco de confusão. Então a resposta correta é a resposta C. Tudo bem? Próxima questão, que também é de história pura. Olha, acho que são essas duas aqui, tá? As outras a gente vai relacionar, a gente relacionou com as outras disciplinas. Seria a seguinte, deixa eu sair da frente aqui primeiro, aqui para não atrapalhar vocês. Leia o texto a seguir. Há um busto de Marianne em cada prefeitura da França. Nas últimas décadas, as esculturas passaram a ser inspiradas em atrizes ou cantoras famosas, como Brigitte Bardot e Catherine Deneuve. A última Marianne do século foi Laetitia Casta. A alegoria da República aparece também em moedas de euro fabricadas na França. O fotógrafo, diretor e historiador Oliver Schiappa alegou que, se vivesse hoje, Marianne seria uma fêmea. Num artigo para uma versão francesa de Huffington Post, ele lembrou que Ina Shevchenko, uma das lideranças do grupo feminista, havia acabado de receber asilo político na França e disse que o feminismo é parte integrante dos valores da República. Então essa questão ela traz esse texto, tá? Referindo-se à imagem da mulher à frente de movimentos nacionais, tá? No caso Marianne, que ela aparece em várias imagens até nas moedas brasileiras. Se você tem uma moeda de R$2, se tiver de R$100, parabéns, mas se você tem uma de R$2, você vai ver uma figura que é inspirada nesse grande ícone da história da Revolução Francesa. Então a gente tem aqui duas imagens, tá? A gente tem a imagem da liberdade guiando o povo, que não trata da Revolução Francesa, trata das revoluções de 1830, mas que é muito utilizada por conta da figura dela, tá? Ela carregando ali a bandeira francesa, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, e uma foto da moeda do euro em que aparece a figura da Marianne, do símbolo da República. Então a representação da República como uma mulher começou na Revolução Francesa e se espalhou por quase todos os países, até quando trata de Constituição ou trata de moedas, como é o caso da moeda brasileira. Então, a partir dessas imagens e do texto, vamos dar uma olhada no que a questão propõe para a gente. Sairei da frente de novo. Marianne, a alegoria da liberdade e da república para os franceses, é representada como uma mulher forte, guerreira, audaciosa e detentora da sua vontade. Sobre a representação da figura de Marianne e os ideais da Revolução Francesa, considere as afirmativas a seguir. Expressam valores da Revolução Francesa, como liberdade, igualdade e fraternidade, e por extensão das formas de poder democrática. Aqui a questão foi muito... Ela pode ter gerado confusão em alguns alunos, porque a gente sabe que o iluminismo, que é a base da Revolução Francesa, assim como a Revolução Francesa, foi um movimento burguês. Ideal democrático não estava no início da Revolução Francesa, ela foi desenvolvida depois. Tanto que a República ela não é criada de imediato na Revolução. Mas como ele colocou por extensão, sim, ao fim vai gerar essas ideias, então a primeira questão ela está correta. A segunda, indicam formas de agir conservadoras que restringiam a participação feminina na representação da maternidade. Olha, aí é um pouquinho de interpretação, né? Não só histórica, mas de arte. Ela está à frente do movimento, então ela não restringe o papel da mulher, ela coloca a mulher à frente do ideal de república. Então a segunda, ela está clara, tranquilamente, né, ali falsa.
Terceira, fundamentam-se as negociações entre os revolucionários franceses e a hierarquia católica para a adoção de símbolos marianos na vida laica. Então a Marienne, né, ela seria uma figura, portanto, ali de Maria, seria uma forma vinculada à Igreja Católica. Bom lembrar, a Revolução Francesa não foi um movimento muito vinculado à religião, pelo contrário, ela causou o divórcio, né, entre Estado e Igreja. Tanto que a Igreja Católica foi até perseguida e teve um grande embate entre religiosos ali revolucionários. Então falar que ela vai colocar ali que a figura dela, uma mulher ali com os seios à mostra, carregando a bandeira, liderando uma revolução, seria uma imposição da Igreja Católica? Um acordo com a Igreja Católica, isso que aparece? Claro que não, né? Também é falsa essa questão 3. E a última questão, evidenciam a representação da República Francesa que endossa os ideais revolucionários tidos como permanentes. A gente pode considerar os ideais revolucionários da França permanentes? Sim, tá? A gente pode considerar, tanto que nós temos ali, gente, até hoje a idade contemporânea sendo tratada ali com a Revolução Francesa. A gente não tem uma mudança, né? Da Revolução Francesa até hoje a idade contemporânea. Os princípios revolucionários da França nortearam as revoluções burguesas democráticas da história do Ocidente. Então, a 1 e a 4 estão corretas, a resposta seria a resposta B. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham ali tido um bom resultado, que as aulas tenham tido uma utilidade. Volto a dizer, não foi uma prova fácil na parte de história, bem difícil. A própria disciplina de história foi muito mal, assim, mal não, foi pouco representada. Nós tínhamos ali conteúdos para destrinchar em vários assuntos de história, dá para fazer uma questão só de história relacionada ao papel da mulher, tá? Na Primeira Guerra Mundial, quando a primeira mulher votou no Brasil, o ideal de voto feminino, tudo isso tinha muito embasamento para a gente poder usar. Mas, infelizmente, né, a gente sabe que a UEL tem que selecionar algumas questões. É uma pena dar preferência a outras disciplinas. Dessa vez a prova da UEL não foi equilibrada, como a gente sempre elogiou, tá? Como foi a vez passada, retrasada, que colocava um número mais ou menos iguais de questões. Dava para usar o conhecimento histórico na parte de redação, com certeza, né? Uma que tratava ali uma imagem que tinha como fundo uma mulher, uma imigrante ali numa estrada, dava para buscar o papel da mulher na história, isso dava para usar. O capacitismo, assim, apesar de não ter referência exatamente com a questão feminina, dava para usar a parte histórica também, né? Desde crianças que eram dispensadas em Esparta até o surgimento das Paralimpíadas pós Segunda Guerra Mundial, dava para usar. Mas uma prova, como eu disse no começo desse vídeo, um pouco frustrante. Se você gostou, se não gostou, se você discorda do gabarito, comenta aqui, manda aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos que prestaram vestibular ou para você que pretende prestar vestibular. Eu espero que essa análise tenha ajudado vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos. Tchau.